E aí, pessoal, dando continuidade, esse é o segundo vídeo e último vídeo de binômio de Newton, né? Eu já tenho um vídeo aí de 1 hora em que eu explico o binômio de Newton de forma bem boa. Boa não, né? Bem boa é complicado, bem boa. Eu explico de forma bem razoável, explico da onde vem a ideia do binômio de Newton, de onde vem aquela fórmula que a gente tanto usa, e eu explico a ideia por trás e você entende bem. Espero que você entenda bem, pelo menos. Bom, o triângulo de Pascal, gente, agora que eu irei falar, ele nada mais é do que uma espécie de algoritmo, tal como o algoritmo de Euclides, que é o algoritmo que você usa para fazer divisão, que é aquele tracinho e tal. Bora lá, pessoal. O triângulo de Pascal ele facilita a nossa vida porque ele traz propriedades interessantes sobre a combinação, tá? Combinação. E é a seguinte coisa que a gente monta esse triângulo de Pascal. Bora lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagine que eu quero a mais b elevado a 5, tá? Eu quero x mais 2 elevado a 5, que é uma coisa que a gente já tinha calculado na aula passada. Veja, a gente sabe que eu posso então utilizar o quê? Combinação de 5 escolhe 0, x a quinta, mais 5 escolhe 1, x a quarta, 2, né, multiplicado por 2. E assim por diante, essa ideia se prossegue até combinação de 5 escolhe 5, 2 elevado a 5, né? E ao realizar exatamente o cálculo dessas combinações, a gente encontra os termos que se multiplicam por cada monômio desse. Monômio, entre aspas, né? Não é um monômio. Não é um monômio que tem grau maior que 1, mas, né? Cada termo algébrico, né? Então, gente, mas imagine, poxa, eu ter que calcular essa combinação, se o número for grande ainda assim, um pouquinho maior, não tão grande, nunca vai colocar um número imenso para você. Mas se for um pouquinho maior, fica muito complicado eu calcular isso na mão, eu ainda perco tempo. Será que existe alguma forma de calcular essas combinações de jeito mais rápido? Existe, pessoal. Existe. E é o triângulo de Pascal que eu vou mostrar aqui, que é esse algoritmo, tá? E você vai ver como a gente vai calcular isso mais rápido. Bora lá. No triângulo de Pascal, ele funciona da seguinte forma. Você vai escrever exatamente a combinação, ele vale para qualquer n, ou seja, vale para qualquer número, obviamente. E o triângulo de Pascal é o seguinte, observe que qualquer número escolhido, aqui como primeiro termo, por exemplo, n escolhe 0, é igual a 1, certo? Quando você faz isso, n fatorial, n menos 0 fatorial, n fatorial, vezes 0 fatorial, é igual a n fatorial, é o mesmo número, igual a 1. 0 fatorial por definição é 1. Então isso aqui é igual a 1, certo? Então o que você vai fazer? Ele funciona assim, ó. Linha 0. Por quê? Por que linha 0? Porque começa na linha 0, tá? Porque o B ele pode assumir o valor de 0. Linha 0, certo? Linha 0. E a gente vai ter, ele vai formar aqui o triângulo de Pascal. Se eu começo na linha 0, eu tenho 0, escolhe 0. Isso por definição é 1, certo? Então, na linha 0, eu tenho o número 1, certo? Na linha 1, a linha 1, ela refere-se ao quê? A combinação de 1 escolhe 0, 1 escolhe 1. É esse o procedimento que você vai ter que fazer, tá? 1 escolhe 0, qualquer número escolhido 0, na combinação aqui, você sabe que é 1. E 1 escolhe 1 também é 1. Então, vai ficar 1 e 1, certo? Próxima linha. Observe que a linha, ela indica exatamente o n que eu estou tomando, a quantidade de parênteses. Então, 2 escolhe 0, 2 escolhe 1 e 2 escolhe 2. Ou seja, eu estou indo até exatamente o valor do b assumir o meu valor de n, que é exatamente como a gente faz na combinação, né? Isso aqui eu vou ter algum valor, né? Bom, 2 escolhe 0, a gente sabe que é 1. 2 escolhe 1 é 2. E 2 escolhe 2 é 1, certo? E assim por diante a gente vai até a enésima linha. Até a enésima mais 1, né? Por que mais 1? Porque eu teria um total de n mais 1 linhas, pois eu estou começando a contar do 0 e não do 1. Então, n mais 1. Enésima mais 1 linha. Que eu teria aqui, ó.
E aqui eu formo meio que um triângulo, tá, pessoal? Que esse é o triângulo de Pascal. Você vai entender. Então, observe o que, pessoal? Você vai observar a seguinte coisa. Conforme, pessoal, eu vou descendo a linha, eu desço os parênteses, certo? Nada mais é a linha do que a quantidade de parênteses que eu tenho. E a quantidade de parênteses que eu tenho, quando eu vou andando, aumentando o valor para B, da escolha dele, eu tenho exatamente o que, pessoal? Eu tenho exatamente os coeficientes binomiais se formando. Então, isso aqui, gente, esse triângulo que ele vai formar, que se chama triângulo de Pascal, ele serve exatamente para calcular esses coeficientes. Observe que na linha 2, ele equivale a dizer A mais B ao quadrado. E que aqui são os coeficientes dele, ó. 1, 2, 1. Tá vendo? Coeficiente do termo de maior grau, que é quando eu escolho A ser 2 e B 0. Tá aqui, certo? Quando eu escolho um dos parênteses ser B e um dos parênteses ser A, ou seja, B, e aqui quando eu escolho B ser sair dos dois parênteses. E aqui são os coeficientes relacionados a eles, pessoal. Então, cada linha vai indicar o quê? Vai indicar exatamente essa enésima, essa quantidade de parênteses, e vai indicar o triângulo, esses números, os coeficientes binomiais de cada termo. Então, o triângulo de Pascal é uma forma, um algoritmo muito simples de se formar. Por quê? Linha 0, eu coloco o número 1. Eu desço, repito o número 1 na linha 1 e repito o número 1 na linha logo à direita dele. E isso eu vou fazendo a mesma coisa, pessoal. Olha só que você não vai formar o triângulo de Pascal de uma forma bem mais rápida. Se você soma, você faz o quê? Na linha 2 aqui, por exemplo, o que tu vai fazer, pessoal? Deixa aqui. Na linha 2, você vai pegar o 1, vai descer ele. Este 1 você vai adicionar aqui mais para a direita. E o que você vai fazer? Você vai adicionar esses dois números. 1 mais 1, 2. Então, tu vai colocar entre os dois. Observe que aqui é exatamente os coeficientes binomiais de A mais B ao quadrado. E aqui de A mais B. E daqui A mais B elevado a zero. Olha só. E na linha 3, pessoal, para dar um exemplo. Ó, mesmo mecanismo. Repete um aqui. Um aqui na direita. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Esses são os coeficientes binomiais de A mais B ao cubo. Que é A ao cubo, A quadrado B, AB quadrado e B ao cubo. Tá vendo? Então é isso. O triângulo de Pascal, gente, é uma mão na massa. Porque eu consigo descobrir muito mais rápido exatamente os coeficientes binomiais, os valores dos coeficientes binomiais. Por exemplo, aqui neste caso, a quinta, né? Bora formar até a quinta o triângulo de Pascal. Repete 1 nos extremos, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4. Esses são os coeficientes binomiais exatamente de A mais B a quarta. E agora A mais B a quinta, que nesse caso é x. Né? A quinta vai ter 1 nos extremos, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5. Esses são os coeficientes binomiais de A mais B a quinta. Então veja, pessoal, que vai ser exatamente isso. Ó. 5 escolhe 0 é 1. 5 escolhe 1 é 5 fatorial. 5 menos 1, 4 fatorial vezes 1 fatorial. 5 vezes 4 fatorial vai embora, isso dá 5. Que é exatamente o coeficiente de x à quarta, vezes 2. Por quê? Porque eu tenho A igual a x, B igual a 2. Então, isso aqui é exatamente o coeficiente de x à quinta. Aqui é x à quarta vezes 2. Aqui é x ao cubo vezes 2 ao quadrado. E você vai ver aqui, ó, 5 escolhe 2, vai dar 10. Saque só. 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 5 vezes 4, 3 fatorial vai embora, 2, deu 10. Tá vendo, pessoal? Que é exatamente desse termo daqui.
E esse algoritmo serve exatamente para tudo, tá? Esse se chama o algoritmo triângulo de Pascal, porque ele forma como se fosse um triângulozinho aqui, né? Ele vai aumentando, né? Forma um triângulozinho. Isso aqui vale para a enésima mais uma linha. Tá bom? N escolhe 0. Ou seja, aqui, gente, é a coluna 0, tá? Coluna 1, coluna 2. A gente começa sempre na linha 0, coluna 0. E aqui, N escolhe 1. E assim por diante, gente. Até N escolhe N. Sacou, pessoal? E é assim que a gente forma o triângulo de Pascal. E por que o triângulo de Pascal funciona? Bora tentar entender a lógica do triângulo de Pascal? Porque ao eu colocar os uns no extremo. Porque eu coloco um no extremo para formar a próxima linha, né? Bora entender. Gente, como eu provei para você, qualquer número escolhido 0 vezes eles é igual a 1. Qualquer número, pode testar aí, pode testar. Qualquer combinação n escolhe 0 é igual a 1. E observe que toda combinação n escolhe 0 é igual a n escolhe n, que é igual a 1. Logo, toda combinação n escolhe n, que é exatamente o coeficiente binomial do último termo e do primeiro termo, são iguais a 1. Por isso a gente sempre coloca 1 nos extremos. Tá bom, Matheus, deu para entender isso daí. Agora, Matheus, por que quando eu somo, eu adiciono exatamente elementos da mesma linha, eu resulto no elemento de baixo na mesma coluna, né, Matheus? Que é uma coisa que eu tô percebendo, exatamente. Olha só, pessoal. Eu pego esses dois, eu adiciono. Opa. Ah, tá. Eu adiciono esses dois e eu resulto exatamente o que? Na coluna de baixo, vê. Bora lá, gente, para vocês entenderem. Isso aqui é a coluna 0, certo? Essa é a coluna 1, é que tá mal feito. E essa é a coluna 3, tá? Então, bora lá. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. 3 não, né? Coluna 2. Então, observe, pessoal, que eu vou ter o quê? Eu tô adicionando 1, escolhe 0, por exemplo. E ali é 1, escolhe 1. Eu tô adicionando esses dois e o resulta em, no elemento da próxima linha, 2, na mesma coluna do último elemento da linha anterior, 1. Então, observe que você consegue fazer isso sempre, tá? Isso significa dizer o quê? Quando você adiciona os elementos de uma mesma linha, ele é equivalente ao elemento da próxima linha da mesma coluna do último elemento da linha anterior. Ou seja, pessoal, isso significa dizer o quê? Isso aqui é uma chamada relação de Stiefel, que é exatamente a seguinte. Quando eu pego n escolhe 0 mais n escolhe o próximo, ou seja, em que k aqui vai variar, tá? Vou colocar k variando, k mais 1, para indicar o quê? Que está na próxima coluna e na mesma linha, né? A gente resulta, isso aqui é igual ao elemento da enésima mais uma linha, ou seja, da próxima linha da mesma coluna do último elemento, k mais 1, tá bom? Essa é a relação de Stiefel. E a gente tem a relação das diagonais ainda do triângulo de Pascal, tá bom? E a relação de Stiefel vai ser útil para vocês, tá bom, pessoal? Pode guardar ela aí. Bom, vou apagar aqui e eu vou agora organizar um pouquinho mais esse triângulo de Pascal. A gente vai desenhar ele aqui de uma forma melhor, mais bonita, para ficar organizado, né, pessoal? Olha só. Isso aqui tá meio errado, né? Isso aqui tá errado. Faltou um 3 aqui, né? 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1. Sempre começa na coluna 0, 5, 10, 10, 5, 1. Bora lá, pessoal. Isso aqui vai continuar, tá? Eu vou só desenhar aqui, mais organizado, porque vocês vão entender. Bora coisa aqui, ó. Essa aqui é a linha 0, então. Linha 0. Coluna 0. Onde está de preto é a coluna 0. É a coluna 0, linha 0. Tá bom, gente?
Onde está de vermelho é a coluna 1, linha 1. Eu vou colocar as colunas de vermelho, na verdade, e as linhas de preto, tá? Acho que fica melhor. Vou fazer logo as linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. Olha só. Linha 1, linha 2. Vou colocar aqui. Linha 3, linha 4, linha 5. E assim por diante. Até a enésima linha. Enésima mais uma linha, né? Que é a posição da linha. E a gente vai ter as colunas agora de vermelho, tá? Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim por diante. Coloca aqui de vermelho. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E olha só, pessoal. Olha só que coisa bacana. Pegando agora aqui. Então, o que acontece? A relação de Stifel, que a gente entendeu. Eu pego os elementos... Eu vou começar da linha 1, que fica mais fácil para entender. Eu pego os elementos de uma mesma linha, eu adiciono, e ela vai ser igual ao elemento da coluna logo abaixo do último elemento da linha anterior. Aqui, certo? Vai ser o elemento da próxima linha da mesma coluna. Da mesma coluna do elemento anterior. E assim por diante, né? Ó. Aí eu chego nesse. Aí, 2 mais 1, 3, tá? 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. E assim por diante. Mesma coisa aqui, ó. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 5 mais 10, 15. E você vai fazendo, assim por diante. E agora observe que a gente tem uma relação que é a seguinte. Então significa dizer que se eu somar todos os elementos... Significa dizer que se eu somar todos os elementos da mesma linha, eu resulto no elemento exatamente da próxima linha da mesma coluna. Sempre, sempre. Ou seja, as relações das diagonais são as seguintes. As relações das diagonais. E por que relações das diagonais? Porque, veja, n escolhe 0. É esse daqui, né? Primeiro elemento. N escolhe 0. N, a gente pega o quê? Da próxima linha da mesma coluna, não, né? A relação das diagonais não funciona exatamente assim. Ela funciona o quê? Eu tenho aqui... Eu vou começar sempre da 1, tá? Que fica mais fácil de ver. O que acontece? Não. Começa daqui mesmo. Ó, eu tenho esse daqui, né? Aí eu adiciono ao elemento que está em diagonal. Em diagonal, ou seja, da próxima linha, que é a linha 1, coluna da próxima coluna, coluna 1. E a mesma coisa eu vou fazendo. Pá, certo? Próxima linha, próxima coluna. Próxima linha, próxima coluna. Observe que, ao você exatamente ir somando na diagonal todos os elementos, no final, você vai resultar exatamente no quê? No elemento da próxima linha da mesma coluna. Essa é a relação das diagonais. Essa é a relação das diagonais. Aí você resulta exatamente nisto daqui. Qual é a relação das diagonais? É a seguinte. N escolhe 0, mas eu pego o elemento da próxima linha e da próxima coluna e vou adicionando. E isso até N mais K. E isso resulta exatamente no elemento da próxima linha da última coluna do elemento somado. Certo? Essa é a relação das diagonais. E a relação de Stifel, que eu tinha colocado anteriormente, era exatamente de eu pegar esses dois elementos e resultar no da próxima linha na mesma coluna, certo? E existe então essas duas relações, a relação de Stifel e a relação das diagonais, tá? E isso aqui é muito útil, né? Como você pode ver, né, pessoal? Isso aqui é muito útil. Bom, isso aqui é o triângulo de Pascal, que vocês têm que saber, que vai facilitar a vida de vocês. E ainda tem mais uma coisinha no triângulo de Pascal, que é uma relação muito linda, que é com o binômio de Newton. Né? É uma relação muito linda. Olha só, pessoal, qual é essa relação?
Observa só que se eu pego exatamente eu somo os elementos da mesma linha. Olha só, eu somo os elementos da mesma linha. Bom, a linha 0 não tem com que se somar, vai dar 1. Essa é a soma. Se eu somo exatamente o elemento da linha 1, eu tenho 1 mais 1, 2. E olha só o padrão. Eu somo os elementos da mesma linha. 1 mais 2 mais 1, 3, 4. 1 mais 3 mais 3 mais 1. 4 mais 4, 8. E assim por diante. Observe, pessoal, que a soma da quantidade de elementos de uma mesma linha nada mais é do que 2 elevado à posição desta linha. Olha só que coisa linda. Olha só, pessoal. Olha só que coisa. Ou seja, o que isso significa, pessoal? O que isso vai significar, Matheus? Isso vai significar, gente, que se eu tenho elementos de uma mesma linha, N0, por exemplo, N1, é da mesma linha, né? Então tem que permanecer a linha, só muda a coluna. Mas, assim por diante, até N, por exemplo, aqui eu permaneci a mesma linha, só alterei a coluna, né? Exatamente para alterar o elemento. Isso nada mais é do que igual a 2 elevado a n. Olha só que relação. Então essas pequenas relações que a gente encontra na matemática, eu acho isso aqui lindo, tá? E isso aqui não é só igual a isso. 2 mais 2 é igual a 1 mais 1 elevado a n. Ou seja, equivale a dizer, quando eu tenho a igual a b, que é igual a 1, eu tenho então esta relação sendo válida, certo? No binômio de Newton. Beleza, pessoal. Esses são os padrões que você tem no triângulo de Pascal, tá? Essas relações. E a gente vai agora resolver isso, né? Eu vou fazer uma questão com isso. A questão que eu vou fazer é a seguinte. Resolva este seguinte somatório. 3 elevado a k, combinação, coeficiente binomial mk, igual a 1024, k igual a 0 até n, até m. O que isso significa dizer, pessoal? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho uma expressão, e a expressão é a seguinte. 3 elevado a 1, para k igual a 1, m escolhe 1. Mais 3 ao quadrado, k começa em 0, né? Perdão, k começa em 0. 3 elevado a 0 é 1, m escolhe 0. Mais 3 elevado a 1, né? M escolhe 1. Mais 3 ao quadrado, m escolhe 2, assim por diante, até esse m, 3 elevado a m, m escolhe m. Isso tudo, quando eu fiz toda essa adição, deu igual a 1024, que é igual a 2 elevado a 10. E olha só que relação bonita. Pô, gente, isso aqui não parece muito mesmo um binômio de Newton? Será que a gente não poderia transformar esse somatório em um binômio de Newton? Olha só a sacada. Cara, m escolhe 0. Você concorda aqui que eu teria que ter o a elevado a m menos 0 e o b elevado a 0, o segundo termo, não é? Bora ver então. M escolhe 0, eu posso substituir como m escolhe 0, 3 elevado a m 3 elevado a 0. Por quê? Por que 3 elevado a 0? Porque em k igual a 0, 3 é 0, né? Vezes um termo, que eu não sei qual é, b elevado a m menos 0. Porém, veja que esse termo, será que eu poderia então descobrir quem é esse b? Que na verdade não é b, ele seria o equivalente ao termo a da minha expressão, né? Do meu binômio de Newton. É verdade. E esse seu b, né, Matheus? Exatamente. Ou seja, assuma em um binômio qualquer que b é igual a 3. Bom, bora ver isso. Isso aqui dá 1, né? Isso dá 1. 3 elevado a 0 é 1. Então eu tenho que a elevado a m tem que resultar em 1. E o que isso significa dizer? Como que eu poderia resultar então a elevado a algum número e resultar em 1? A gente tem algumas possibilidades. A primeira é m ser 0. Porém, m não pode ser 0 porque não ia constituir a sequência. Verdade. Então, m não pode ser 0. Bom, então o que eu posso fazer, Matheus? Então, veja só, pessoal.
olhe que existe a possibilidade de A ser 1. Se A é 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1. E isso caberia muito bem aqui nessa expressão. Olha só, por quê? Porque se eu coloco M, escolhe 1. Observe que surgiu 3, ou seja, 3 elevado a 1, que é exatamente o que esse 3 elevado a 1? É exatamente aqui como fosse o B, né? Vezes um número, A elevado a M menos 1, e isso é igual a 3, M escolhe 1. Bom, isso tudo vai sumir, e eu quero que A elevado a M menos 1 seja igual a 1. E assim por diante. Então, você vai chegar em A elevado a 0 igual a 1, né? Então, veja que isso aqui, obviamente, é verdade, sendo A diferente de 0. Observe, pessoal, que eu tenho, então, um número, uma base, a mesma base, elevado a diferentes números e eles resultam sempre em 1. Então, a gente poderia escrever exatamente esse A sendo 1. E escrever isso aqui como binômio de Newton, em que a gente reescreveria os termos da seguinte forma. 3 elevado a M vezes 1, M menos M, M escolhe M, mais 3 elevado a M menos 1, na verdade, calma pessoal que eu tô bugado. M escolhe 0, aí a gente teria 3 elevado a 0, que é o A, exatamente. O A não, é o B, né, é o B. E o A seria 1 elevado a M menos 0. E o B seria exatamente 3 elevado a 0. E assim por diante, até chegar exatamente em M escolhe M, que seria 1 elevado a M menos M, 3 elevado a M. Observe que isso aqui é a mesma coisa. E que isso nada mais é do que A igual a 1, B igual a 3, elevado a esse expoente M, que é o binômio de Newton. Então, a gente vai ter 4 elevado a M é igual a 1024, que é 2 elevado a 10. Basta a gente deixar na mesma base e a gente encontra o valor de M, que eu esqueci de dizer que era o que eu queria, né? M igual a 5. Tá vendo, pessoal? Então, a gente usa uma ideia, isso aqui é esclarecendo, isso aqui é exatamente a ideia do binômio de Newton. Dessa linha, da gente pegar essa linha e ao somar os elementos desta linha, resulta neste número. Então, veja que por ser igual a 1024 este número, eu poderia falar que tudo isso é igual à soma dos elementos da mesma linha, da quinta linha, que é exatamente M igual a 5. Olha só que coisa perfeita. Então, gente, a gente tem outras relações, outras questões que a gente poderia fazer aqui. Bom, quais questões que a gente poderia fazer? Uma questão que caiu na questão da SpaceX foi essa daqui, ó, que é exatamente utilizando as propriedades do triângulo de Pascal. 2016, a gente tem esses coeficientes binomiais somados aqui, ó, pessoal. E a gente vai usar a gente vai ver qual é a sacada para a gente somar todos esses coeficientes binomiais aqui. 2018. Observe que dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão. Dá problema fazer na mão porque demora? Um pouquinho, né? Vai dar uma conta, gente. Isso aqui vai dar uma conta imensa. Então é inviável fazer na mão. Então a gente teria que achar algum jeito de fazer. E a gente resolve essa questão exatamente como? Usando as propriedades do triângulo de Pascal. Bom, você sabe que se você somar elementos, você sabe aqui, ó, que se você somar elementos de uma mesma linha de colunas consecutivas, você resulta exatamente no mesmo elemento, no elemento da próxima linha da penúltima coluna, da última coluna, do elemento que você somou. Então, observe o que? Eu tenho aqui 2016 na coluna 5, mais 2016 na coluna 6. Então, se eu somo esses dois, isso aqui está na mesma linha, colunas diferentes. Então, basta eu dizer o quê? Que estes elementos somados vão me resultar exatamente no quê? No elemento da próxima linha e da última coluna do elemento somado, que é 6. Certo? Isso aqui, ó. Tá aqui, ó. 1 mais 1, só varia a coluna, tá na coluna 0, coluna 1, colunas consecutivas. Somei, resulta no elemento da última coluna, da coluna do último elemento somado e da linha posterior. Certo? Então, a gente vai fazer isso para tudo.
2017 agora na base 5, base 6, mesma coisa. Vai passar a ser próxima linha, última coluna. 2018 mais 2018 na base 5, coeficiente binomial. 2019 na base 6. 2019 aqui mais 6, vai ficar 2020, coluna 6. E por fim, 2020 na coluna 5 vai resultar então em 2021, coluna 6. E esta é a resposta da questão, tá bom? Tá lá no gabarito. Tá vendo, gente? Aqui, ó, facilitando nossa vida. Muito fácil. Questão muito fácil quando você sabe as relações. Se você não sabe, você vai demorar um pouquinho, viu, para fazer isso aqui. Mas você vai ver que na questão, como tem muitos 5 repetidos e diferencia-se um com uma coluna a mais, você tentaria encontrar um padrão nisso, né? Talvez achasse, mas quando você já sabe da relação, muito mais fácil, tá bom? Tem outras questões que ele poderia fazer, mas eu não irei fazê-las, tá? Só vou fazer essa questão mesmo e aquela outra. Bom, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.